Gente, hoje, dia 13 de julho do ano de 2024, estamos mais uma vez com o professor Denis Silveira para fazer um resgate da história de nossa cidade, São Francisco do Oeste. Desta vez iremos contar a origem, a Capela de São Francisco de Assis, que hoje é a igreja, né, e também paróquia na nossa cidade, São Francisco do Oeste, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui no sítio Tatu, na residência aqui no setor da residência das senhoras Francisca e Geralda. São irmãs que fica frente para o casarão da Bodega Marinho, nas proximidades da BR-405. Convidamos mais uma vez o professor Denis Silveira para apresentar seus relatos sobre a origem da capela de São Francisco de Assis de nossa cidade, onde o professor Denis fez entrevistas, visitou pessoas aqui da nossa comunidade que sabem os fatos, repassou para ele e ele vai contando aqui para a gente da história, dizendo a todos vocês que a história, o nosso canal vai continuar fazendo, resgatando as origens de São Francisco do Oeste. Esse trabalho de hoje é mais um e, se Deus quiser, iremos prosseguir cada vez mais contando e colaborando com o resgate da nossa cultura de São Francisco do Oeste. Muito bom dia, professor Denis Silveira. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal YouTube Metamorfose Oeste na TV. Muito bom dia, Eugênio de Freitas. Bom dia aos assinantes e acompanhantes do canal Metamorfose Oeste na TV. E todas as pessoas que gostam de história, de conhecimento, né, de fatos. Muito bom dia também a Geralda, que nos cedeu aqui o seu espaço. Dona Geralda, Dona Francisca, as duas irmãs que moram aqui nesse setor, como já foi mencionado por Eugênio. E a gente está aqui à disposição, Eugênio, para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. Denis Silveira, nas pesquisas que você fez sobre a história da Capela de São Francisco de Assis, né, que hoje é a igreja, começou por aqui, né? Segundo as informações coletadas por você. Foi, Eugênio, mediante uma pesquisa muito minuciosa com a família Marinho, Leite, né? Conversando com Bibira, que é conhecido por Bibira, mas o nome dele é Raimundo Nato Neto, filho do seu Diogo Marinho, né? Bibira é casado com Lucila. E ele falando, a gente falando, né, sobre a origem aqui a história de São Francisco do Oeste, antes de Salamandra. Perguntei sobre a capela, o que ele sabia sobre a capela, as origens. Ele disse o seguinte: o povo não sabe, mas eu sei a origem da capela de São Francisco do Oeste. Meu avô, Raimundo Marinho, ele falando, meu avô Raimundo Marinho, mais ou menos pelos anos 40, no início de 41, ele pescava e nesse poço ele sofreu um golpe nessa pescaria. E desse golpe ele foi para Fortaleza se tratar e passou um período lá. Na volta, quando ele estava já sarado, curado, na volta ele vinha em um caminhão e o caminhão tombou, né? Tombou e ele foi e quebrou a perna, né? É uma coisa que atrás da outra, né? Aí ele volta, novamente levaram de volta a Fortaleza para tratá-lo. Ele passou 3 meses lá. E Dona Francisca Emília Leite, a esposa, Dona Chiquinha, como era conhecida, fez uma promessa a São Francisco de Assis para que ele ficasse bom e voltasse logo para casa, que já estava, já eram 3 meses fora de casa, né? Aí, nessa promessa, ela começou a angariar, arrecadar bens, víveres, dinheiro, para mandar para o Canidé e pagar essa promessa, né? Ela teve a ideia, ou a outra ideia na volta de seu Raimundo, quando ele voltou, eles imaginaram em construir, pensaram, até planejaram em construir a capela, uma capela aqui nesse local, onde mora Dona Francisca e Dona Geralda, né? Aí passou um amigo deles, João Câncio Vieira, que era contador lá em Porto Alegre, passou aqui e soube. Seu Raimundo relatou, né, que estava nessa campanha para construir uma capela aqui. Aí o senhor João Câncio disse: Raimundo, eu vou lhe dar um conselho. Não construa aqui, construa em outro lugar, pode ser no povoado de Salamandra, porque você sabe, ele falando, você sabe que onde se constrói capela e cemitério, o povo chega, né? O povo vai chegando, vai e forma um povoado. Aí não vai ser bom para você. Aí seu Raimundo mudou de ideia,
mas Dona Francisca foram falar, ele foi falar com Vicente Honorato Barreto, e Vicente Barreto falou com Enéas Filgueira, a pedido de seu Raimundo, que falasse com Enéas Filgueira para ceder uma quadra de terra, que aquilo ali, Salamandra, era da família de seu Enéas Filgueira. Ele estava cuidando, né, o pessoal que tinha viajado, ido para o Maranhão, ele tinha ficado encarregado dessas terras, inclusive chamava terra de ausentes, mas não tinha nada de ausentes. O dono estava sendo, através, falando com Enéas Figueiredo de Souza, Vicente Barreto, a pedido de seu Raimundo, Eugênio, Vicente Barreto conseguiu esse terreno, né, de Zezé Filgueira, de Enéas Filgueira, que é pai de Zezé Filgueira, e a capela foi iniciada em 41. E a partir daí, a capela foi se desenvolvendo, a capela foi, o pessoal foi ajudando, né? E sendo construída. Ela foi concluída em 42, final de 42 para o início de 43. Os pedreiros foram João Tomás da Silva e Raimundo Joca do Nascimento, conhecido por Mundo em Joca. E os serventes foram José Avelino de Souza, Zusa Barreto e Antônio Francisco, que era irmão dele, que é o avô de Nivan, de Norman, de Raclene e de Laércio. Ele era o pai de Francisca, conhecida por Tica, a esposa de Chiquinho Saberto de Mundica, e a família, né? Então a capela foi construída, e ela foi sendo com o tempo ampliada, né, aumentada, e com o passar do tempo ela passou, a comunidade passou a área pastoral e em seguida paróquia de São Francisco. E assim o resumo da história da origem da capela de São Francisco do Oeste, que teve como iniciativa o senhor Raimundo Nato Leite, sua esposa Francisca, e com ajuda também, de dinheiro dele, tanto do senhor Raimundo como de Dona Francisca, com as ajudas de que o povo dava, né? Ela pedia contribuição, e assim foi construída a capela de São Francisco, que hoje é paróquia de São Francisco. Informar aqui a todos vocês que estamos aqui no mês de julho, né? Ao ar livre. Tem dá para vocês escutarem um pouco o barulho, esse é o vento. Nós estamos aqui no alpendre da casa de Dona Geralda, né? Ao lado da casa de Dona Francisca, e aqui onde, pela história, pelos fatos contados aqui pelo professor Denis Silveira, onde seria a primeira ideia de onde seria o local, onde seria construído a capela, né? Professor, também quero informar aos demais que a história vai continuar, certo? Esse trabalho do nosso canal YouTube é resgatando a história de São Francisco do Oeste. E nesse de hoje falando sobre a origem da construção da capela de São Francisco de Assis, que hoje é a igreja, inclusive paróquia aqui em nossa cidade. E que a história vai continuar, nós iremos buscar mais resgates dessa história até os dias de hoje. E essa história que está sendo contada, repassada aqui por você, Denis, quais foram as fontes? Quem repassou esses fatos para vocês em suas visitas? Boa pergunta, Eugênio, porque poderia alguém pensar que eu tinha inventado, mas não, eu pesquisei com a família, com o nosso amigo Bibira, cujo nome é Raimundo Nonato Neto, é o nome do avô dele, né? Só faltou o Nonato. E também com Francisco Freitas Leite, que é seu Chico de seu Gonçalo Marinho, né? Primo de Bibira e também neto de Raimundo Nonato Leite, além de Zé Leite, entrevistei Zé Leite, filho, Dona Lourdes, e todos confirmaram o que Bibira tinha falado, né? Que Bibira me falou. E a família, muitos da família não sabiam, mas Bibira que é um dos netos mais velhos do seu Marinho, dentre os outros, dentre Antônio, o saudoso Antônio Gonçalo, que é o mais velho, depois Francisco de seu Gonçalo, Chico de Gonçalo, e a família confirmou esse fato, não digo, é história mesmo, que história com H é a história verdadeira, né? Não é história, é história. E confirmou, a família confirmou que isso realmente
procedeu. Nas histórias que futuramente a gente vai buscar também, principalmente o professor Denis, a continuidade, né? Porque nesta época o fato que está sendo contado hoje é da construção da capela, como foi idealizado, teve a viagem à Fortaleza do seu Raimundo Nonato, né? A promessa, o local que a primeira ideia seria aqui onde a gente está, de frente ao casarão da Bodega Marinho, às margens da BR-405, mas depois de organizado, foi passado a ideia de ser construído lá na comunidade que ainda era Salamandra, né, Denis? Exatamente. Na época era povoado, pequeno povoado, poucas casas. Ali, Eugênio, teve início no final dos anos 20 para o início dos anos 30 e foi aumentando, se desenvolvendo pelos anos 40, né? E um fato que eu esqueci de dizer, Eugênio, porque quem foi buscar seu Raimundo, depois que quebrou a perna, que ficou bom, dos 3 meses que passou lá em Fortaleza, foi o professor Manuel Herculano de Oliveira. E ele era um homem muito voltado a fazer favor, trabalhava com medicina caseira, era artesão, comerciante, e ele era muito amigo de seu Raimundo e foi buscá-lo lá em Fortaleza, né? E outro fato importante que a gente deve lembrar, que nós não estamos querendo criar uma versão ou uma narrativa falsa, Eugênio, mas é a realidade, né? É a realidade que a gente quer tirar tudo limpo, não desvirtuando, nem dizendo que Vicente Honorato Barreto não teve participação. Teve sim. Seu Raimundo sugeriu para ele falar com o Nécio Silgueira, para ele doar o terreno, e de fato doou. E todos os três participaram, assim como a esposa de seu Raimundo, a dona Francisca, Emília Leite, e a comunidade também, né, uma espécie de mutirão, apoiando, né, ajudando. E assim a história da nossa São Francisco do Oeste, que começa daí, né? Começa realmente com a construção da capela, mesmo tendo já alguns moradores morando no povoado, né? Mas quase tudo de São Francisco do Oeste teve início aqui, desse casarão, nesse setor aqui, com Raimundo Marinho, com a ajuda de Vicente Barreto, com a ajuda de Enéas Filgueira e muitas outras pessoas que foram chegando depois. E a gente agora vai mostrar aqui para vocês, vamos conversar com a dona Francisca, que vai estar ao lado da dona Geralda aqui na nossa gravação. São duas irmãs que residem aqui nesse local onde teve a origem da história, conforme o professor Denis Silveira. Dona Francisca, muito obrigado por ter nos aceitado, a gente estar aqui com vocês contando essa história no local que é da história de São Francisco do Oeste, que iremos retornar aqui a falar com o Denis, com o professor, que ele vai continuar o trechinho dessa parte. O maior prazer, Eugênio. Eu liberei para você fazer a entrevista, porque aqui foi seu Zé Raimundo Leite de Freitas, que Deus já tirou. Quer dizer, Deus precisou, levou ele, mandou ele ir. Então, se ele deu todo o coração, de papel passado em cartório, eu agradeço muito e toda noite eu peço força a Deus para ele e para o filho dele que Deus tirou. Ela está emocionada porque faz parte da história, né? Ela hoje tem um imóvel aqui que foi feito doação. Esse imóvel também faz parte da história de São Francisco do Oeste. Pessoas boas realmente deixam aquela lembrança na memória da gente, né? E, dona Geralda, muito obrigado, a senhora também, por ter concedido a gente estar nesse local. Gente, o maior prazer de ter recebido vocês aqui na nossa casa. E Denis, né? Tá aqui com a gente. Tudo de bom para vocês e que Jesus abençoe. E a gente sente muita falta de seu Chico, de Zé Raimundo. Dona Francisca está emocionada e realmente, seu Francisco, inclusive meu parente, meu primo, deixa muitas lembranças e ficou registrado na história da senhora, não é isso? Já com 36 anos que a gente está de entendimento, de conhecimento, muito bom. Foi o homem da terra que Jesus levou. Ele, em primeiro lugar, foi ele, nós gravando os outros. Eu quero lhe falar que a respeito do que ele fez com a minha irmã, eu sou muito feliz. Sou muito feliz porque ela é uma mulher de força e de fé e
E agradeço muito o que Chico de Zé Raimundo fez por ela, apesar que ele está com Deus. E eu agradeço muito, sinto muito a morte dele, do que ele fez. Gente, são fatos que acontecem, né? A emoção realmente acontecendo no transcorrer da nossa matéria. Eu agradeço muito a elas por estar aqui. E o professor ainda vai continuar aqui com uns detalhes finais sobre a história da capela. Eugênio, é natural elas se emocionarem, tanto Dona Francisca quanto Dona Geralda, porque elas têm uma ligação muito grande. Tiveram com o seu Zé Raimundo, depois com o Chico, nosso amigo Francisco Leite de Freitas, ou de Freitas Leite, né? Elas se emocionaram, tem toda a razão. Só esclarecendo também, Eugênio, aos acompanhantes do canal Metamorfose na TV, que essa casa de Dona Francisca foi seu Raimundo que construiu. Quando ele ficou mais idoso, né? Ficou viúvo, aí veio morar aqui, nessa casa, né? E seu Zé Raimundo herdou, que seu Zé Raimundo era genro dele, né? José Raimundo de Freitas. E ele herdou esse terreno aqui, a casa, e depois passou, como ela falou, como Dona Francisca falou, passou em cartório, né? Assinado em cartório doou para a Dona Francisca, e hoje ela aqui acolhe uma irmã e um genro aí de frente, né? Então, muito importante também esse Inclusive, fato. que seu Zé Raimundo faleceu no meu colo. Que nem que fosse assim, uma pessoa que fosse meu marido ou meu filho. E eu, com o maior prazer, cuidei dele. Ele veio lá para o céu para mim cuidar dele. Ele disse, Maria e Cleide, não trouxesse ele disse que vinha de a pé com a bolsa nas costas. Embora chegasse na minha casa e Deus chamasse ele, mas tinha de vir morrer nos meus braços. Como veio? 8 dias eu cuidei dele, com 8 dias Jesus recebeu ele tirou ele dos meus braços. Jesus chamou ele. Eu aluminei o nome de Jesus, Dona Joana veio. Ele tá bem, tá não, filho, tá com Deus. Aí, senta aqui. Eu entreguei para ela, aí fui cuidar. Na luta, arrumar as coisas. 24 horas eu passei acordada até a hora do sepultamento dele. E fiquei sentida. Porque para mim era avô, era pai, era tudo para mim. Seu Zé Raimundo era tudo, era tudo. E o filho dele imitava ele. Gente, acabamos de conversar aqui com o professor Denis Silveira, com Dona Francisca, com Dona Geralda, contando o resgate aqui da história, a origem da Capela de São Francisco de Assis. Muito obrigado a todos vocês por ter aceitado o nosso convite. É uma matéria hoje, dia 13 de julho do ano de 2024. Da reportagem de Eugênio Freitas, edição e gravação também de Eugênio Freitas, com as participações do professor Denis Silveira, Dona Francisca e Dona Geralda, diretamente do Sítio Tatu, em São Francisco do Oeste, no estado do Rio Grande do Norte.